Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar como era a minha rotina de estudo e, mais importante que isso, eu vou falar como eu decidia como estudar cada tópico. Esse é o segundo episódio da série de preparação do Enem. No episódio anterior eu falei um pouco de como moldar seu cronograma para ter um estudo mais produtivo. Não deixa de clicar na série, que coisas que eu vou falar agora eu já falei antes, então é uma continuação. Se você é novo aqui no canal, não deixa de se inscrever. Se você já está inscrito, não deixa de ativar a notificação para você receber o alerta dos próximos episódios. Então nesse vídeo eu vou falar basicamente duas coisas. Um pouquinho como era a minha rotina de estudo e o mais importante que isso é, antes de estudar um tópico, como eu decidia como estudar esse tópico. A minha rotina era em grande parte baseada no cronograma que a gente já discutiu. O que tem de diferente do que eu já falei? Como eu fiz cursinho no ano que eu fui aprovado, pelo menos na maioria dos dias, de manhã eu tinha minhas aulas. Eu tinha o almoço e à tarde era o meu período de estudo por conta própria. Então, se você faz cursinho, vai ser parecido, algo assim. E se você estuda sozinho, uma alternativa seria, em vez de assistir aula no cursinho, assistir as videoaulas durante a manhã. Depois do almoço eu tomava um café e meu estudo basicamente ia das 2 às 8 da noite. Entre o estudo da manhã e o da tarde, se eu estivesse com vontade, se eu estivesse com a cabeça boa para dar uma estudada e não quisesse descansar, eu fazia aquele meu período de leitura, que é uns 20 minutos por dia. Eu fazia esse período de leitura ou antes do estudo da tarde ou antes de dormir. Esse era o meu padrão. Então à tarde eu seguia o cronograma. Sei lá, tinha 6 matérias por dia e eu tentava fazer essas 6 das 2 às 8. E aí a parte mais importante desse vídeo é, dado que eu tenho uma matéria para estudar, como eu decido o jeito de estudar essa matéria? E a minha decisão era bem simples, e eu acho que vai ajudar você bastante. Eu me fazia duas perguntas em relação ao tópico. A primeira pergunta é, esse tópico, quando eu assisti a aula, eu aprendi de verdade? Ou eu ainda não aprendi? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, essa é uma matéria mais de teoria ou mais de prática? É uma matéria que eu preciso ler mais ou fazer mais exercício? Então deixa eu explicar um pouco melhor. A primeira pergunta é basicamente aquilo que eu chamei de metacognição em outro vídeo, e tem um vídeo inteiro sobre isso, se dá uma olhada aqui, que é essa noção de o que eu sei sobre determinado tópico, que é o que a gente fala que é o conhecimento sobre o conhecimento. Isso é importantíssimo para você aprender determinado tópico. Então eu me perguntava, essa matéria eu aprendi ou não aprendi? Um jeito muito simples, se você não tiver nenhum critério para decidir isso por conta própria, um jeito simples de responder essa pergunta, eu aprendi ou não, é se você consegue fazer uma revisão ativa. Se você não conseguir nem começar uma revisão ativa do tópico, quer dizer que você não aprendeu. Seria equivalente a, se um amigo te perguntar o que é esse tópico, se você não sabe explicar para ele, quer dizer que você não aprendeu de verdade o tópico. É a mesma coisa que a revisão ativa, só que a revisão ativa você não precisa de um amigo. Então essa é a primeira pergunta. Se a resposta é aprendi, você vai usar um determinado tipo de estudo. Se a resposta é não aprendi, você vai usar outro. Se a resposta é eu aprendi, você vai para a segunda pergunta, que é se é uma matéria mais de prática ou mais de teoria. Se a resposta é não aprendi, o seu estudo começa por procurar novas fontes para aprender aquele tópico. Então, por exemplo, eu estou começando meu estudo, 2 da tarde, e no meu cronograma tem um primeiro tópico lá. O que eu falei no vídeo anterior, que o ideal é você transformar esse tópico em metas, que aí seu estudo é um pouco mais específico, e você tem uma missão para cumprir no período que você separou. Para fazer isso, para transformar em meta, você faz essa pergunta e aí você cria a meta. Se a resposta é não aprendi, você cria a meta. Procurar outra fonte para aprender esse tópico. E aí a fonte pode ser uma videoaula diferente, de outro canal, por exemplo. Pode ser ler um capítulo desse tópico num livro. Pode ser procurar um amigo que saiba do tópico para te ensinar. Pode ser olhar anotações de outro ano. Mas se a resposta dessa primeira pergunta for não aprendi, a sua missão é muito mais clara. Talvez não compense você ir direto para o exercício. E não compensa também você ir para a revisão ativa, porque você não vai conseguir fazer a revisão ativa, você precisa aprender antes. Então essa é a primeira pergunta. Já a segunda pergunta, você se faz depois que você aprende um tópico, ou você se faz por um tópico que você acha que você já aprendeu. Que é, essa matéria é mais teórica ou mais prática? E também vai mudar completamente seu estudo. Se é uma matéria mais prática, você tem que fazer mais exercício, porque o treino vai te levar à perfeição. Se for uma matéria mais teórica, quanto mais você lê dessa resposta, dessa matéria, quanto mais você aumentar o seu repertório, melhor vai ser. Isso fica bem claro quando você compara matemática com história, por exemplo.
mas poderia ser física com geografia. Exatas, no geral, são matérias mais de treino. Você tem que fazer um monte de exercício para ficar bom. Não adianta você ficar lendo um monte sobre o tema, porque no geral são fórmulas e conceitos. Já história e geografia, detalhes contam mais. Quanto mais você souber do tópico, melhor. Quanto mais você souber de um país, melhor. Quanto mais você souber de uma sociedade, melhor. Quanto mais você souber de um clima, melhor. Então, quanto mais leitura você fizer, melhor. Então, você se perguntou, é mais prático ou mais teórico? Mais prático, você faz uma revisão ativa rapidinho, e normalmente uma revisão ativa de fórmulas, e aí você já parte para exercício. E fica quase todo o seu período, sua meta é quase inteira exercício. Então, sua meta ficaria assim, fazer 5 minutos de revisão ativa, fazer 35 minutos de exercício. Já se é teórica, eu já fazia diferente. Eu fazia uns 10 minutos de revisão ativa, para fazer uma revisão ativa um pouco mais completa, e aí eu partia para uma leitura diferente da aula que você teve, para complementar a aula. Então você pode fazer uma leitura de um outro livro, você pode ver um documentário, você pode procurar um artigo a respeito. E aí eu colocava então 10 minutos de revisão ativa, 30 minutos de leitura extra e mais uns 10 ou 15 de exercício. Porque fazer um monte de exercício não era tão enriquecedor quanto fazer um monte de exercício para matemática. Então, bem resumidamente, para ficar o mais claro possível. Na hora de decidir como eu vou estudar esse tópico, tem 3 estudos possíveis. É um estudo de como aprender esse tópico, que você vai procurar fontes diferentes. 2, é um estudo de matérias mais práticas, que você quer fazer o máximo de exercício possível. E 3, é um estudo de matérias teóricas, que você quer ler o máximo possível. O vídeo de hoje é basicamente isso. Eu acho que muita gente me perguntou nos comentários, né, como eu estudo determinada matéria ou determinado tópico. E eu pretendo fazer uns vídeos sobre cada matéria. Mas o raciocínio, o que você tem que... O racional por trás de como estudar um tópico e que você pode aplicar em qualquer matéria é esse. Então você pega uma matéria como biologia tem tópicos que são mais teóricos e tópicos que são mais práticos. Genética é um tópico muito prático, você tem que fazer um monte de exercício de genética para ficar bom. Mas tem muita matéria, tipo filos, que quanto mais você lê a respeito, melhor. Então, às vezes não é tanto a matéria, você tem que ter um racional próprio para cada tópico para decidir a melhor abordagem. E essa regrinha que eu te falei, que por meio dessas 2 perguntas, eu acho que você consegue um resultado muito bom. No final do dia você vai ter, para o que você não aprendeu, você vai ter aprendido melhor, para aquilo que é prático você vai ter treinado mais e para aquilo que é teórico você vai ter lido mais. E te dá um estudo mais completo. Então o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês estejam gostando da série. Não deixa de se inscrever, se você gosta do conteúdo compartilha para ajudar o crescimento do canal e obrigado.